Qual o sentido da sua vida? Será que Deus tem um propósito especial para você? Então eu vou te trazer uma história espetacular que está no Talmud, o Talmud que não está em português, então eu vou trazer esse conhecimento até você. Diz o Talmud que antes de uma pessoa nascer nesse mundo, Deus pega a alma dela e faz ela fazer um juramento. Seja uma pessoa justa. Sabe por quê? Deus afirma: eu sou puro, os anjos celestiais são puros. Se você quiser se juntar a nós, então você vai ter que ser puro. Senão eu serei obrigado a retirar sua alma de você. Ou seja, cada um de nós recebeu uma missão de ser justo, de ser uma pessoa boa. Nós ainda temos que explicar muito bem o que é isso, mas antes a gente tem uma pergunta muito intrigante. Nós juramos para Deus, mas quando nós chegamos a esse mundo, algum de nós lembra desse juramento? É claro que não. E você sabe por que não? Porque imagina só, se você lembrasse desse juramento que você fez antes de vir a esse mundo, acabaria completamente o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio de crença em Deus, seu livre-arbítrio de que você tem uma alma e, mais ainda, o seu comprometimento único com Deus. Então, o ser humano, ele sim jura, esse juramento ele fica dentro da sua alma. Ele existe de uma forma muito intuitiva, mas não está no consciente. Ou seja, existe o juramento e ainda assim você tem o livre-arbítrio. Agora a grande pergunta que nós temos a missão de ser puros, mas qual o seu propósito? Para que Deus te criou? Qual o plano divino para a sua existência? Aonde está a resposta para tudo isso? É claro que, se Deus te criou, Ele tem que te dar a resposta. Então, começamos pelo Deuteronômio. E agora, você irá cumprir os estatutos que eu estou te ordenando para que você viva. Algumas vezes na Bíblia aparece essa ideia de que você pode e deve escolher o bem em detrimento do mal. E você vai fazer isso quando você fizer os preceitos bíblicos. Esses preceitos bíblicos que aparecem muitas vezes como estatutos perpétuos, estatutos que nunca serão alterados. A Bíblia fala: saiba que para que você vá ter vida, você necessita desse cumprimento de preceitos. Agora, quando a gente fala esse conceito de vida, nós temos que entender muito bem. É claro que existem pessoas nesse mundo que estão pecando e mesmo assim elas estão vivas, não é verdade? É verdade, por outro lado, é aparentemente verdade. Sabe por quê? Porque a vida realmente vale quando a sua alma está alimentada. Porque uma pessoa que vive nesse mundo, ela pode viver durante 100 anos, mas a alma dela está vazia de conteúdo, está vazia de Deus. Então, no final das contas, essa pessoa tem uma morte eterna. A vida real é quando a pessoa está viva nesse mundo, cumpre esses preceitos que Deus ordena a cada um de nós e isso alimenta a sua alma, permitindo essa união que o próprio Deus fez a gente jurar, de que a gente tenha capacidade de estar conectado com Ele, como aparece no rei Davi, no livro de Samuel, em que ele é abençoado com a seguinte frase: que a sua alma esteja ligado à corrente de vida eterna ao Senhor Deus. Então existe uma corrente de vida eterna e a forma da gente alcançar essa vida eterna é, número 1, fazendo os preceitos que Deus ordenou. Então Deus fez a gente jurar como alma e Ele ensina pra gente exatamente com detalhes, e é isso que a Bíblia traz pra gente, quais são os preceitos práticos que o ser humano tem obrigação de fazer. Mas veja bem, não termina em coisas que são técnicas, em leis e estatutos perpétuos. Existe um outro parâmetro que também aparece na Bíblia. Veja bem, no livro de Miqueias, Deus
traz para a gente o seguinte princípio. Ele fala, sabe o que Deus quer de você? Ele quer que você pratique a bondade e tenha humildade. Deus está ensinando agora para a gente um nível ainda maior do que nós chegamos anteriormente. Se até agora nós falamos de preceitos, tá? E existem vários preceitos que eles se dividem em preceitos positivos, aquilo que Deus obriga. Ele fala, faça isso. Existem os preceitos negativos, não cometa adultério, não cometerás assassinato e assim por diante. Isso ainda não garante que a pessoa se tornará uma pessoa justa. Agora existe o trabalho do caráter dele. Esse trabalho de caráter tem a ver com a bondade, tem a ver com a justiça, tem a ver com a humildade. Como aparece no livro de Miqueias e em outras fontes bíblicas também. Isso daqui não deve parar somente nesses exemplos, ou seja, não somente no exemplo da bondade, da justiça ou da humildade. Isso tem a ver com todo o caráter do ser humano. Nós vemos, por exemplo, várias histórias bíblicas de pessoas que, ao ficarem com muita raiva, cometeram grandes erros ou até mesmo muitos pecados. Pessoas que, por causa de inveja, por exemplo, Caim. Então ele podia fazer preceitos bíblicos, mas ele teve tanta inveja, tanto ciúme do seu irmão Abel, que ele acaba assassinando ele. Então, de que serve que Caim ele faz um preceito se ele não corrige os seus defeitos de caráter? Uma pessoa podia chegar então para mim e falar, então basta corrigir os seus defeitos de caráter, mas eu não necessito fazer os preceitos. Essa visão também está errada. Por quê? Porque Deus, ele ordena várias vezes, faça esses preceitos e você viverá. Deus, ele fala que isso é a vida, isso é a bondade e você tem que fugir da maldade, da morte e assim por diante. Então não é que existe uma opção, não é um menu, eu posso escolher só uma parte. Não, existe então, por um lado, os preceitos, tá? Que demonstram que nós somos servos do Eterno. Nós somos servos que fazemos a vontade dele incondicionalmente. Por outro lado, existe uma parte essencial. O ser humano, ele não é feito somente de preceitos, o ser humano tem um caráter, ele tem várias características, essas características têm que ser trabalhadas. Já no livro de Eclesiastes, no finalzinho dele, aparece que Deus ordena, através, é claro, do rei Salomão, mais sábio de todos os homens, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o dever de todo homem de guardar todos os mandamentos divinos, nós já havíamos aprendido, mas aqui aparece também o nosso relacionamento com Deus, o temor a Deus. O temor a Deus não é o medo que Deus vai castigar a gente o tempo todo. O temor é de saber que existe um Criador do universo, um ser extremamente superior e poderoso e ainda assim me permite estar em contato com Ele. Imagina uma pessoa que ela vai visitar um rei muito poderoso, muito sábio, capaz de tudo. É claro que essa pessoa vai se apresentar ao rei, né, com temor, com respeito adicional. Então Deus fala, saiba que eu sou muito mais do que isso. Então a pessoa tem uma relação com Deus de temor, de respeito muito grande. A Bíblia também fala de amarás ao teu Deus de todo o coração, com todas as suas posses, com tudo aquilo que você tem. Ou seja, nós também nesse mundo somos obrigados a focar-nos na nossa relação com Deus. Aqui então a gente trouxe mais um aspecto do nosso propósito de vida. A gente somou aos preceitos divinos, somou ao trabalho do nosso caráter, agora a nossa relação única com Deus. E essa relação ela está baseada em dois grandes princípios: o temor, o grande respeito que nós temos a Deus e o grande amor que nós teremos a Deus. O amor a Deus, ele está baseado na gratidão. O Deus que é o Criador, o seu Criador, que criou todo o universo e pensa em você e se preocupa com você e te deu uma família, te dá saúde, te deu uma cabeça e
cada dia que você vive, Ele está junto de você. A pessoa, quando ela reflete sobre isso, ela acaba tendo amor. Esse amor faz a pessoa se tornar uma pessoa justa e uma pessoa pura. Então a gente constrói aqui exatamente o plano de Deus para cada um de nós. É interessante citar Jó. Jó, ele fala pra gente, no comecinho do livro dele, eu vim nu a esse mundo e assim eu também sairei, eu sairei desse mundo nu. Ou seja, do lado físico, nós não levamos nada. Esse versículo nos ensina que o ser humano, ele não traz nada para o mundo vindouro de material. O corpo dele vira pó. O lado material aqui, ele é simplesmente algo necessário para o corpo viver e até mesmo para a gente poder cumprir as nossas missões nesse mundo, mas não pode ser considerada a parte principal, porque a alma é que foi criada para viver para sempre. E a alma, o alimento dela são exatamente esses 3 pontos que nós fizemos. Em outras palavras, a nossa vida nesse mundo, ela não é o objetivo. Por que não? Porque esse mundo ele é muito limitado. Esse mundo ele tem um tempo de vida para cada um dos seres humanos. Porém, há a promessa divina de que há uma vida eterna, uma vida que vai começar com a ressurreição dos mortos e depois ela vai seguir eternamente. Mas para quem? Para quem merecer. E é isso que está escrito no livro de Daniel, quando ele diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. A continuação está escrito que os sábios, eles irão resplandecer. As pessoas que aqui fizeram justiça são as pessoas que vão merecer esse mérito muito grande. Então, por um lado, a gente vê que vai existir uma segunda etapa que não é para todas as pessoas. São para as pessoas que realmente mereceram. Elas ganharam sabedoria, elas trabalharam seu caráter, elas praticaram a bondade, a justiça, em outras palavras, a vontade de Deus. E nesse sentido é que você nunca pode esquecer que você fez um juramento para Deus. Um juramento que você será uma pessoa justa, você será uma pessoa pura, porque é a única forma que você poderá estar perto do seu Criador.